Nesta terça-feira, foi divulgada de forma oficial a parceria entre o Vila Nova Atlético Clube e o Coimbra Esportes para a disputa do Campeonato Mineiro do Módulo 2, que começa no dia 3 de julho, há exato 10 dias. Para detalhar toda essa parceria, estamos com Issa Elias Moisés, que é o diretor do Coimbra Esportes. Issa, é um prazer recebê-lo aqui na TV Banqueta, desejo muita boa sorte nesse momento histórico para o Vila Nova e para o Coimbra. Antes da gente entrar na parceria propriamente dita, Issa, eu queria que você explicasse um pouquinho para toda a população novalimense, para todos os torcedores vilanovenses, um pouco da história do Coimbra Esportes, que é um clube sediado em Contagem. Bom, é um prazer falar com todos da TV Banqueta, é uma honra falar com a cidade de Nova Lima, cidade tão querida. O que é interessante é que eu não sei se grande parte da população em geral, né, sabe, mas o Coimbra é aí do lado de Nova Lima. O Coimbra nasceu em Riacima. Com o advento da troca da Lei Pelé, dos direitos econômicos, dos direitos federativos, nós tínhamos uma grande movimentação no mercado em compra e venda de jogadores, e diante dessa impossibilidade, nós nos vimos obrigados a criar um clube e a passar a produzir os próprios jogadores para o Coimbra fazer negócios futuros. E após uma longa pesquisa, descobrimos o Coimbra aí de Riacima, um clube que era afiliado à Federação Mineira de Futebol, adquirimos, vamos dizer assim, essa carta patente e começamos a fazer o trabalho com as divisões de base. O Coimbra, ele é, na verdade, um clube formador. A essência do Coimbra é base. O Coimbra trabalha com base, com jovens atletas, agora com 16 a 20 anos, e tenta fazer o seu time profissional com 20 a 23 anos. Então, é um clube essencialmente formador, um clube que trabalha com base. Até a nossa participação no Campeonato Mineiro da Primeira Divisão é uma exigência da lei esportiva, assim que, como também para disputar infantil e juvenil, você tem que ter um júnior e um profissional, para você disputar o júnior, você tem que ter um profissional e vice-versa. Então, uma coisa levou a outra, mas a essência do Coimbra, para quem não sabe, é base. Só como exemplo, para te ilustrar, agora em julho estamos levando 7 atletas, 4 sub-20 e 3 sub-23 para um período em Portugal. Então, isso é todo já um trabalho feito de formação do Coimbra. Aí é mais ou menos a história do Coimbra, sediado em Contagem, num CT com uma estrutura que não deve nada aos grandes clubes. Convido vocês a depois fazer uma matéria interna lá dentro para exibir para a população de Nova Lima. E temos hoje uma rede social bastante ativa, com mais de 25 mil seguidores, uma coisa bastante bem trabalhada profissionalmente pelo Henrique, nosso assessor de imprensa. E essa mais ou menos aí, rapidinho, é a história do Coimbra. Ok. Referente ao Banco BMG, o Banco BMG é o proprietário do clube, como que funciona essa parceria com o BMG, Issa? Não, o Banco BMG ele não é proprietário do Coimbra. O Banco BMG é uma empresa do grupo. E nós somos uma empresa também do grupo que controla o Banco BMG. Então, nós somos um clube empresa, temos que prestar conta de gastos, temos que prestar contas de todas as despesas, de tudo que envolve uma empresa. Então, somos bastante enxutos, somos bastante auditados em compliance, em tudo que envolve uma empresa, a gente participa. Daí, se me permite a falsa modéstia, um pouquinho do sucesso daquilo que o Coimbra faz. Não temos luxo, não temos nada excedente, mas é um clube extremamente organizado, já que estamos falando do Coimbra. É um clube hoje que tem alojamento para quase 80 atletas, é um clube que serve 5 refeições ao dia para todos os atletas que hoje estão lá dentro em atividade. É um clube que tem uma academia que não deve nada às grandes academias dos grandes times Série A do Campeonato Brasileiro, com mais de 1.000 metros quadrados, uma estrutura humana com fisiologia, fisioterapia,
nutricionista, psicólogos, médicos, full time, trabalha todos os dias dentro do Coimbra, fazendo esse trabalho, cada um na sua área. Então, é uma empresa extremamente organizada. Ô Issa, referente à parceria agora, já tratando dela especificamente, há quanto tempo Coimbra e Vila Nova estão conversando? Olha, se você me permite, o Coimbra já esteve em Nova Lima. Nós usamos as instalações do Vila, quando o saudoso Marão, que fez história em Nova Lima, ainda vivia, e a gente usou as dependências do Vila Nova para mandar os jogos nossos do primeiro ano da terceira divisão. Coimbra teve uma ascensão meteórica, né? Ele disputou o primeiro ano a terceira e não conseguiu, por um gol. Depois foi campeão da segunda, tudo em sequência, campeão da terceira, campeão da segunda, e 20 disputou a primeira divisão do Mineiro. Então, nós já usávamos a instalação do Vila. Nós já tínhamos alguma coisa em comum com o Vila, por esses favores que nos foram prestados no passado. Não é uma coisa de longa data, sabe? Se você me permitir, eu usei essas palavras e achei que eu fui muito feliz. Sim. A cronologia dessa parceria, ela se dá a partir do momento que o prefeito João Marcelo, incansável, e também do deputado estadual João Vitor Xavier, procura o presidente Ricardo Guimarães, solicitando ajuda para que ajudasse o Vila Nova, porque se o Vila Nova não fosse ajudado, o Vila Nova não disputaria a segunda divisão, e devido às penalidades que a lei esportiva detém, né, o Vila Nova praticamente fecharia as portas. O Ricardo, como um grande desportista, né, sempre aberto às questões do esporte, ele se sensibilizou no primeiro momento. Eu estava nessa reunião e ele me disse que era para poder tentar viabilizar isso. Então, fizemos várias reuniões entre o prefeito, João Vitor, depois com participação de outras pessoas, do Bruno, presidente do Vila Nova, e onde estabelecemos algumas regras para poder tocar esse projeto. Essas regras, elas envolviam todo o trabalho de staff, todo o trabalho técnico a ser feito nas instalações do Coimbra. O dia a dia seria todo no Coimbra. As viagens, os hotéis, os translados, ônibus de primeira, que é o que o Coimbra viaja, sempre em double black, os hotéis de primeira que o Coimbra hospeda, tudo seria feito como se o Coimbra estivesse jogando. E nós jogaríamos as partidas, e não poderia ser diferente, no estádio do Bonfim. Nós vestiríamos o uniforme que nos fosse entregue, que é o eterno vermelho e branco, né, com as cores do Vila, usando a logomarca do Vila, respeitando o símbolo, o leão e as coisas que envolvem o Vila, e não poderia ser diferente. E quando a coisa nessa parte caminhou, nós procuramos o Pedrinho, do supermercado BH, também outro abnegado, um cara que falou que é esporte, não tem medida para poder ajudar e estar junto, né? E é interessante nisso, porque o Ricardo é um atleticano dos mais fanáticos que eu conheço, e o Pedrinho, um cruzeirense também dos mais fanáticos que eu conheço. Então, você vê a grandeza do Vila Nova, desse clube centenário. Ele mobiliza supostos adversários, mas co-irmãos, para poder viabilizar esse projeto. Também veio o Fabiano, da Multimarcas, também um atleticano de 4 costados, e também se prontificou a estar junto à camisa do Vila. E, com isso, no dia 1º de junho, o Coimbra deu início às atividades, mesmo sem contrato assinado, mesmo sem nada estando no papel, às suas atividades. Contratamos o Cicim, que é um treinador que era do Atlético, comissão técnica, e para você ter uma ideia, nós mantivemos quatro atletas que jogavam pelo Coimbra na primeira divisão. E o resto
nós trouxemos jogadores da primeira divisão do Mineiro e que permanecem na primeira divisão do Mineiro. Trouxemos jogadores da primeira divisão de outros estados e breve nós vamos divulgar isso, a relação dos jogadores que vão compor esse elenco. E estamos trabalhando desde o dia 1º, treinando, jogando, jogos, treinos, até hoje com a camisa do Coimbra, até hoje, entre aspas, representando o Coimbra, e a partir de amanhã, dia 24, nós vamos já estar treinando com o uniforme do Vila Nova. Vai nos ser entregue amanhã numa solenidade, todo o material, todo o enxoval do Vila Nova, e a partir de amanhã, efetivamente, nós iremos trabalhar já com esse material. Não posso deixar de ressaltar também a importância de Emanuel Carneiro, diretor-presidente até então da Rádio Itatiaia, né, um atleticano. Ele é vilanovense, mas despistado. Um atleticano, mas que também ama o Vila, principalmente pelo irmão Januário, e muita pressão em cima de mim, sou amigo dele de longa data, e pô, você tem que fazer isso acontecer, tem que fazer. Na verdade, isso virou uma comoção. Eu nunca vi nada, eu tenho muito tempo de bola, né? Eu trabalhei 10 anos dentro do Atlético, com o próprio Ricardo, com o próprio Sérgio Coelho, hoje então presidente, com Ziza Valadares, com Nélio Brant, com Anizinho, e depois fui tomar conta desse fundo de investimento que pertence às empresas, né, que investe em atletas, em patrocínios de camisa e outras coisas mais, e transitei em todos os clubes do futebol brasileiro, posso te dizer, de Série A, B, C e D. Eu nunca vi uma mobilização, eu nunca vi uma comoção tão grande para poder fazer esse projeto acontecer. Então, agora é esperar trabalho, né? Muito trabalho, a gente invoca a Deus, mas a gente sabe que Deus vai ter também outros clubes do mesmo jeito. Nós vamos estar orando num vestiário e outros estavam orando em outro. Então, mas pedindo proteção, saúde, proteção, para que ocorra tudo bem, que corra bem as viagens e que a gente possa dar um presente para o Vila e para a cidade de Nova Lima, fazendo um belíssimo campeonato, quiçá devolvendo o Vila à primeira divisão do Campeonato Mineiro de 2022. Isso que eu ia te perguntar, Oíssa, que a grande questão agora para todos nós vilanovenses é sobre isso, sobre a montagem do time. O time que vocês vêm montando, como você bem disse, desde o dia 1º de junho, é time para brigar para a classificação? Sim, nós vamos brigar para a classificação. Nós mantivemos, como eu te disse, 4 atletas que nós gostamos da performance do Mineiro da primeira divisão, onde inclusive o Coimbra caiu, e o resto nós estamos trazendo todos jogadores novos, todos. O senhor pode citar os 4 que ficaram? Glaicon, goleiro, eu considero um dos melhores goleiros do futebol mineiro. Passagens pelo América, né? Não, um jogador que foi injustiçado em algumas situações, mas é um goleiro, um baita profissional dentro e fora de campo. Estamos mantendo o atleta que a gente chama de Balai, que é o lateral esquerdo. Estamos mantendo o Iguinho, que é uma revelação, que houve sondagens de vários clubes da Série B para ele, que é um extrema-direita, Bruninho, extrema-esquerda. E o resto nós estamos trazendo, vou citar só 2 para você. Estamos trazendo o Fumaça, titular absoluto do Atlético, um dos destaques do Atlético no Campeonato Mineiro da primeira divisão. Estamos trazendo o centroavante, eu não vou lembrar o nome, mas o centroavante da URT fez 5 ou 6 gols pela URT no Campeonato Mineiro agora, que passou. Estamos trazendo o Alagoano, que é um zagueiro que estava no CSA. Estamos trazendo o Stock, que é um jogador do Atlético, que era pretendido por equipes do Série B. O Atlético nos ajudou com isso aí, de trazer esse jogador. Estamos trazendo alguns jogadores do interior de São Paulo, de jogadores que se destacaram no interior de São Paulo. A gente acha que está, sim, fazendo um time muito forte. Nós não vamos fazer um projeto desse, a nossa ideia é subir o Vila. Mas diante da emergência, diante da situação, eu acho que fazer o Vila jogar e manter o Vila na segunda divisão por mais um ano não é nenhum demérito. Não é nenhum demérito.
Ô Issa, agora só para a gente ir finalizando a nossa participação aqui, referente aos treinamentos serão realizados, lógico que tem que aproveitar toda a estrutura do Coimbra e os jogos aqui em Nova Lima, não é isso? Isso. Todos os treinamentos, toda a parte de organização, toda a parte médica, de fisiologia, fisioterapia, tudo que eu já citei, será feito no CT Flávio Guimarães, em Contagem. E todos os jogos que faremos com mando de campo do Vila, será respeitado o mando de campo do Vila. Então, jogaremos sempre em Nova Lima. Ô Issa, uma outra dúvida. A parceria vai até quando? A sua pergunta é a mais pertinente possível, porque eu gostaria de, caso você não a fizesse, antes de despedir, eu gostaria de enfatizar isso nesse momento. É muito importante que a comunidade do futebol de Nova Lima, talvez aí dirigida pelo prefeito João Marcelo, teve um papel fundamental, a população tem que saber disso. Tudo isso que está acontecendo partiu dele, de João Vitor Xavier, então o papel dele é fundamental. Não adiantava eu ter o Pedrinho querendo ajudar sem que eu tivesse essa viabilidade política da Prefeitura de Nova Lima e do deputado João Vitor Xavier. É preciso que a comunidade de Nova Lima, esportiva de Nova Lima, meu amigo Anizinho, o João Bosco, o Jairo, o Nélio, todas essas pessoas são do meu convívio no futebol e outros mais. Essas pessoas têm que aproveitar os 6 meses que nós temos agora, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, se unirem, se prepararem para o Vila em 22. Queira Deus que ele esteja na primeira divisão, é o meu sincero desejo. Eu não entro em nada na minha vida para brincar, sou extremamente profissional naquilo que eu faço, e vocês vão ter a oportunidade de ver isso em todos os sentidos, desde o momento que o Vila chegar ao estádio de Nova Lima do interior, dentro de um ônibus com condições, devidamente uniformizados, honrando a camisa do Vila Nova, dando sangue pela camisa do Vila Nova, que é a tradição do Vila, um clube de raça, de amor. Eles têm 6 meses para planejar o Vila para 22. Por que eu falo isso? Foi dito que poderíamos fazer um projeto de Vila e Coimbra, uma coisa mais extensa, uma coisa mais duradoura. E eu sou muito transparente, muito direto, isso é muito difícil. O Coimbra é um time empresa. O Coimbra já tem o norte dele, já tem os passos dele, já tem o dia a dia dele. Isso que está sendo realizado não tem ato heróico meu, que conduzi tudo desde o primeiro momento, do prefeito, do João Vitor, Pedrinho BH, Multimarcas, do Bruno e de outras pessoas que participaram, do João que está participando aí de perto. Isso foi uma coisa para o Vila Nova, em respeito a um clube centenário, a um co-irmão, a uma cidade fantástica que é Nova Lima. Então, tem que se pensar no futuro. Por quê? Não tem como chegar em janeiro de 22 o Coimbra disputar uma segunda divisão do Mineiro, o Coimbra disputar, quem sabe, uma primeira divisão representando o Vila, ou uma segunda divisão com 2 clubes e o sub-20 dele. Nós não temos estrutura de operacional para isso, nem pessoal para isso. Então, bom que fique muito claro isso, essa oportunidade que você está me dando de passar isso. Tem que existir, a partir de hoje, uma união em Nova Lima, sentar e ver o que tem que ser feito, tirar as certidões que precisam ser tiradas, para que o Vila volte a receber o subsídio da Prefeitura de Nova Lima, para que o Vila possa caminhar com as próprias pernas, mesmo que com a ajuda do Pedrinho, com a ajuda da Multimarcas, de outros, quem sabe com a ajuda do BMG estampando a camisa, todo mundo continuar ajudando o Vila até ele erguer e ficar com as pernas firmes de novo. Mas esse passo tem que ser dado, senão todo esse esforço ele vai se esvair, ele não vai dar em nada. Então, essa é a mensagem que eu também gostaria de dar. A mensagem da alegria, mas a mensagem também de puxando e de chamando a atenção
Nós não podemos resolver esse problema agora. O Vila não pode ficar no CTI 4, 5 meses, que é agora que nós estamos aí desde junho, até quando terminar o campeonato. E quando acabar, ele vai para o CTI ou ele vai para o cemitério? Não, isso não. Então, nós estamos fazendo nossa parte. Nós estamos estendendo a mão, e eu quero te dizer, para terminar minha fala, que não existe isso no Brasil. O que existe no Brasil é você emprestar treinador, jogador, massagista, isso você empresta. Vai lá e empresta para A, para B, para C, para poder realizar um campeonato. Nós não poderíamos emprestar isso para o Vila. O Vila não teria condições nenhuma de receber atletas, treinadores, de fazer treinamento, de alimentação, de nada. Então é inédito por causa disso. Um time vai fazer atividade aonde tem condições de fazer para julgar para um time que nesse momento não tenha. E que no futuro eu espero sinceramente que tenha. E para ter, tem que ter essa união de quem gosta do futebol em Nova Lima, de quem comanda o futebol em Nova Lima, dos ex-presidentes e do atual presidente do Vila, para que aproveitem esse prazo para poder direcionar e reerguer o Vila Nova. Muito obrigado. Ok, isso. Nós que agradecemos essa exclusividade que você está dando aqui para a TV Banqueta e pode contar sempre com o Jornal Impresso A Banqueta de Notícias e com a TV Banqueta, que juntos, como você bem disse, com o apoio de todos os vilanovenses, nós vamos reerguer o Vila Nova. Obrigado também a você de casa pela audiência. A qualquer momento estaremos de volta com mais notícias com a credibilidade da TV Banqueta.